E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou estar dando continuidade aos vídeos falando um pouco sobre as competências do Enem. E finalmente hoje eu vou falar sobre a bendita competência número 3. De que eu não gosto muito, né? Eu tenho um pouco de trauma, os meus professores me deixaram com um pouco de trauma dessa competência. Mas, apesar de eu nunca ter perdido pontos nela nas redações do Enem, tá bom? Mas não precisa ter medo, hoje eu vou detalhar para vocês um pouco mais sobre essa competência e mostrar como nós podemos chegar ao nível 5, que é o nível máximo, na competência 3, tá bom? Então, gente, a competência 3 vai cobrar de vocês basicamente 4 coisas, que é selecionar, relacionar, interpretar e organizar ideias, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, né? Que é aquilo que você vai apresentar na sua tese. Se você for ver os critérios de correção do Enem, da redação do Enem, basicamente é isso, eu vou deixar aqui para vocês. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar de cada uma dessas partes separadamente, para vocês entenderem melhor como é que funciona, tá bom? E como a gente pode fazer, eu vou dar algumas dicas também de como a gente pode fazer para chegar ao nível máximo. Primeiro, a parte de seleção, de selecionar as ideias, os argumentos, as opiniões em defesa de um ponto de vista. Pessoal, em se tratando da redação do Enem, você precisa apresentar uma situação, um problema, quer dizer, você precisa colocar uma problemática, mesmo que o tema não seja um problema em si. Então, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Em causas daquele problema, em consequências daquele problema. E, gente, existe uma gama de causas e consequências em relação a qualquer tema que vier na proposta. Vou dar um exemplo. Se o tema for bullying, a persistência do bullying nas escolas no Brasil, brasileiras. A primeira coisa que eu vou pensar em se tratando de Enem é em uma situação, um problema. Por que o bullying existe? Porque ele é persistente nas escolas brasileiras. Então, tipo, existem inúmeras causas, inúmeros fatores. Você pode falar sobre a falta de diálogo familiar, a insuficiência de campanhas de combate, a impunidade por conta de falhas na aplicação de leis, que existem leis, né, que criminalizam o bullying. Mas, enfim, existem vários fatores. E o que a competência 3 vai cobrar de vocês é a seleção dessas ideias, desses argumentos. Então, o que é que eu sugiro para você? Tenha uma sensibilidade e escolha colocar na sua tese aquelas ideias que você consegue desenvolver de maneira eficiente, de maneira que não deixe brechas para o seu corretor questionar sobre aquele seu pensamento, tá bom? Então, por exemplo, se eu consigo abordar melhor a questão da falta de diálogo familiar, se eu tenho algum exemplo, se eu tenho como demonstrar aquilo para o meu corretor, então de repente é melhor eu citar na minha tese essa causa e desenvolvê-la nos parágrafos de desenvolvimento. Se eu por acaso quero fazer um contraste entre o fato de existir uma lei, a lei anti-bullying, mas ela não ser aplicada da maneira correta, então, e eu consigo desenvolver isso bem, então opte por essa questão, por falar da negligência governamental, da insuficiência na aplicação de leis. E se por acaso eu não sei desenvolver muito bem a questão de campanhas de combate ao bullying nas escolas, ou então a insuficiência de campanhas que conscientizem os alunos, se eu não tenho como exemplificar isso, eu não tenho como mostrar isso, então de repente não é melhor você citar isso na tese, já que se você citar na tese, você é obrigado a retomar nos parágrafos de desenvolvimento. Então toma cuidado com essa questão da seleção de ideias, dessa questão da seleção de argumentos, tá bom? Além disso, pessoal, você não pode escolher argumentos ou então ideias, teorias que estejam distantes da proposta temática em si, tá bom? Então, por exemplo, eu estou falando da persistência do bullying nas escolas e eu quero falar sobre status social. A galera que quer ser popular não se mistura com a galera nerd, por exemplo, né, e começa a praticar bullying com eles. Aí eu falo que tem a questão do status social, só que eu desenvolvo meu parágrafo todo falando sobre essa questão de status social, de ser popular, de beber, de fumar, etc. Essas coisas que estão relacionadas a isso. E eu esqueço do meu foco temático, que é a persistência do bullying nas escolas. Então, eu perco tanto pontos na competência 3, que vai avaliar minha seleção de argumentos, quanto na competência 2, porque é um erro de abordagem temática.
de compreensão do tema. Eu não falo mais sobre a persistência do bullying, eu estou falando sobre status social e acabo dominando o meu texto, o que não pode acontecer. Então, gente, por isso que muitos professores falam que a competência 3 e 2, elas andam bastante juntas. E, de fato, elas são irmãs, têm uma certa dependência. Mas você tirar a nota máxima em uma não quer dizer que você vai tirar na outra. E vice-versa, tá bom? Então, pessoal, tomem cuidado com essa seleção, com essa escolha de argumentos, de ideias. Escolham aquilo que vocês conseguem desenvolver melhor, aquilo que está diretamente associado ao tema e que você não vai ter que forçar associações, beleza? A outra coisa que a competência 3 vai cobrar de vocês é relacionar essas ideias, esses fatos, essas opiniões ao tema, tá bom? Então, tipo assim, você precisa ter associação entre os argumentos e a proposta de redação em si, e você precisa ter a ligação entre o repertório e a sua argumentação. Como assim, Gustavo? Não entendi. Galera, você precisa manter uma coerência em relação ao seu texto. Isso daí também envolve um pouco a abordagem temática. Por isso que quem se ferra na competência 2 acaba se ferrando na 3 e vice-versa também, mas não é obrigatório, tá bom? Mas você precisa manter uma coerência em relação aos seus argumentos. Você não pode forçar associações, como foi essa do caso do Estado Social, que de certa maneira tem uma ligação, mas você nota que pode acabar forçando um pouco demais, não fica muito interessante para o seu texto. Então você tem que ter essa sensibilidade em relacionar os seus argumentos com o seu repertório e com a proposta temática em si, entendeu? Além disso, a outra coisa, e mais importante também, eu acredito, da competência 3, é interpretar os fatos, as opiniões, as ideias, os argumentos, tá bom? Como assim, Gustavo, interpretar? Pessoal, você vai apresentar uma ideia e vai desenvolvê-la de modo a convencer o seu leitor de que sua tese é realmente verdadeira, entendeu? Que ela realmente pode ser comprovada. Gustavo, e como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso por meio de explicações, por meio de explicitações de ideias, por meio de exemplificação. E isso, gente, vai caracterizar o que a gente chama de autoria, independência de pensamento. Você não está mais limitado àquelas ideias vagas ou aquelas ideias presentes nos textos motivadores, tá bom? Agora você vai estar explicando, mostrando as razões daquilo que você está apresentando. E isso indica para o seu corretor que você tem autoria, que você sabe sobre o tema proposto e acaba convencendo ele de sua tese. Então essa parte de interpretar é muito importante, porque você não pode jogar somente uma informação, somente uma ideia e deixá-la lá. Você tem que mostrar os porquês daquilo, então expressões como visto que, uma vez que, porque são muito importantes. Você pode exemplificar aquilo, então mostrar a título de ilustração, prova dessa realidade, prova disso, como citei na minha redação do Enem. Então essas partes elas são muito importantes, porque a partir daí vai mostrar para o seu corretor que você tem um pensamento consistente e sabe defendê-lo de uma maneira correta, entendeu? Indicando a autoria. E essa parte é muito importante. Outra coisa que envolve um pouco daqui também. Gente, cuidado com a generalização ao longo do seu texto. Eu acredito que um texto que não tenha conjunções causais ou explicativas e não tenha principalmente advérbios, que é aquilo que a gente chama de modalizadores, não é um texto, eu posso estar sendo exagerado, mas não é um texto bom. Por quê? Porque ele acaba ficando um pouco generalizado. Então expressões como sobretudo, principalmente, especialmente, muitas vezes, frequentemente, ou então a maioria de, grande parte de, boa parcela de, são essenciais ao longo do seu texto porque evita generalização, evita que o seu corretor olhe para a sua opinião, para a sua ideia e de repente pense, não, isso daqui eu questiono, isso daqui não é verdade. Presta atenção, se eu falo assim, os cinemas são precários nas cidades interioranas do país. E eu falo assim, a maioria dos cinemas são precários nas cidades interioranas do país. Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que na primeira eu estou falando de uma maneira geral. Eu estou falando que todos os cinemas são precários nas regiões interioranas do país. E se existir apenas um cinema que não é precário, que não seja precário, então o meu argumento
cai. O meu corretor, ele pode questionar aquilo e você acaba perdendo ponto na competência 3. Mas quando eu falo que a maioria dos cinemas, eu não estou generalizando, eu estou falando que grande parte é. Então, tipo, o meu corretor, ele não vai poder falar ali que eu estou generalizando, que eu estou exagerando, entendeu? Então, é muito importante o uso desses modalizadores para não haver esse erro de generalização, que é um erro, tá bom? Você não pode falar que uma coisa acontece para todo mundo, sendo que o corretor pode questionar aquilo a partir de apenas uma pessoa que não obedece àquela regra, tá bom? E, gente, a última coisa que a competência 3 vai cobrar de vocês é a organização textual, que é a parte do projeto de texto. E aqui é muito importante o cumprimento de 3 coisas que eu vou falar para vocês. E a primeira delas, você deve desenvolver em ordem aquilo que foi prometido na sua tese. Então vamos supor, o tema é desafios para o combate a IST, para o combate à transmissão de IST no Brasil. E eu pego e falo que um dos motivos é a insuficiência de campanhas de combate, e a outra eu falo que a lenta mudança de mentalidade social em relação ao sexo seguro, tá bom? E, gente, se eu prometi essas 2 coisas na minha tese, eu devo falar de preferência em ordem nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu preciso desenvolver aquele meu ponto de vista de modo a convencer o meu leitor, deixando claro, por meio de exemplos, por meio de explicações, que aquilo ali realmente, que aqueles realmente são fatores são desafios para o combate à IST no Brasil, tá bom? Então, para deixar claro para vocês, aquilo que você citou na sua tese é a sua base, é aquilo que você vai ter que desenvolver ao longo do seu texto. Se você falou que aquele problema gera prejuízos, você tem que citar os prejuízos no seu desenvolvimento. Se você resolveu botar a culpa no governo ou na sociedade, você precisa justificar por que o governo tem culpa e por que a sociedade tem culpa, tá bom? De preferência em ordem. Outra coisa, a solução de vocês, a proposta de intervenção, falando agora da competência 3 e não da 5, você precisa solucionar aqueles problemas que você citou ao longo do seu texto, tá bom? Então, por mais que a sua intervenção esteja completa, se ela não estiver solucionando aquilo que você apresentou no seu texto, você certamente perderá pontos na competência 3. Então, por exemplo, se eu cito 2 problemas e eu soluciono apenas um, todo completinho, eu fecho a competência 5, mas a 3 eu não fecho, porque o importante é que eu solucione todos aqueles problemas que eu citei no meu desenvolvimento, tá bom? Já que o Enem exige uma uma problemática. Então, presta atenção. Se eu falei que a insuficiência de campanhas é um desafio para o combate à IST, e depois eu falei que a mudança de mentalidade social escassa em relação ao sexo seguro é outro fator, então eu preciso solucionar aquilo na minha proposta de intervenção, tá bom? Para garantir a minha nota máxima na competência 3. O que é que eu sugiro para vocês? Tá com dúvida? Faz lá o agente, ação, meio, modo, e na finalidade você fala que aquilo dali serve para combater o problema. Então você fala lá a ação, o meio, modo, e na finalidade você coloca a fim de promover campanhas de combate eficazes à população. E no outro você coloca a fim de orientar a população quanto ao sexo seguro. Então isso daí já mostra para o seu corretor que você está solucionando, que você fez aquelas propostas a fim de solucionar aqueles problemas citados, tá bom? Isso é muito importante porque demonstra o projeto de texto. Demonstra que você realmente pensou no seu texto, nos seus problemas e soube como solucioná-los. Outra coisa, a coerência de ideias e argumentos também vai ser pedida aqui, né? O ideal é que você jogue suas ideias, explique tudo direitinho, tenha um projeto de texto. Se citou um repertório na introdução, não é obrigatório, mas é legal você retomar no seu desenvolvimento ou então na sua conclusão, porque mostra para o seu corretor que você pensou em todo o seu texto, mostra que você realmente teve um projeto de texto, tá? Então, gente, foi um parto, mas saiu esse vídeo sobre a competência 3 porque é difícil ficar falando assim, olhando pra cá. Dessa vez eu tive até que pegar ajuda aqui de algumas anotações que eu fiz porque Ave Maria, coisa chata. Enfim, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, de alguma maneira em relação à competência 3. Vou resumir aqui.
O que você citou na sua tese, você deve retomar nos seus parágrafos de desenvolvimento e aqueles problemas que você falou no seu desenvolvimento, você deve solucioná-los na sua conclusão. Evite ideias gerais, use sempre os modalizadores. A maioria, grande parte, especialmente, sobretudo, principalmente, frequentemente, muitas vezes. Preste atenção, se o seu repertório, se os seus argumentos são condizentes com a proposta temática, com o tema, entendeu? E escolham abordar aqueles conteúdos que você tem mais domínio, aqueles problemas que você consegue desenvolver melhor, tá bom? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, gente, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos porque me ajuda muito. Dá muito trabalho fazer esses vídeos, você não sabe como é chato ficar olhando pra câmera e rindo Mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.